Alô, boa tarde, bem-vindos, bem-vindos. Vocês conseguem me ver, conseguem me ouvir? Me avisem nos comentários. Me sinto pronta. Oi, Luísa, como é que você tá? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Oi, Glória. Oi, Arão. Boa. Então estão me vendo, estão me ouvindo. Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Vamos dar uns minutinhos. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Fala, Pedro. É Kimuel Feijo. Bem-vindos, bem-vindos. Boa. Roberto, aqui é o Lau das ex-comunicações. Tudo bem com... Nossa, fala, meu querido. Quanto tempo? Quanto tempo? Meu Deus, tô pensando aqui. Como é que você tá? Eu tô bem. Muito bem, vamos lá. Gente, nós temos alguns minutos até eu voltar para os atendimentos. Então eu queria conversar com vocês o seguinte. Nessa nossa live de terça, eu estava pensando sobre o que a gente iria conversar aqui e aconteceu uma coisa há pouco tempo que eu queria conversar com vocês. Vamos lá. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Eu estava subindo o elevador para vir aqui até o terraço e enquanto eu subia para vir até aqui o terraço, duas jovens, elas devem estar de visita no meu prédio, elas não são daqui, eu nunca vi elas aqui. Então, elas estavam super apressadas. Elas pareciam que eram jogadoras de handball, eu acho. E daí elas estavam super apressadas. E elas entraram junto com o senhor. E quando elas entraram junto com esse senhor, elas estavam super atrasadas, já estavam meio que, meu Deus, vão dar um esporro na gente porque a gente atrasou e tal, e tal, e tal. E o elevador, ao invés dele subir até onde eu estava, ou até o terraço, que é onde eu queria vir, o elevador primeiro desceu para deixar elas. Eu disse, não, tudo bem, a gente deixa vocês primeiro e depois eu subo para onde eu quero ir. Muito bem, a gente desceu e elas já começaram meio que a combinar o que elas iriam falar para a treinadora. Sei lá, o elevador travou, a gente ficou presa. Ou seja, elas ficaram meio que arquitetando um plano para falar com a treinadora em ordem de elas não serem, né, faladas ali e tal. E daí elas saíram, foram embora, e daí eu cheguei aqui para onde eu iria falar com vocês, até o terraço. Hoje eu queria fazer live aqui. Tá, Alberto, por que você está nos contando essa história? Por que essa história é importante? Tudo. Existe uma razão pela qual estou contando essa história para vocês. E a razão é a seguinte. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos nos ver em situações, seja porque nós causamos, seja porque aconteceu apenas, muitas das vezes nós vamos ter que lidar com o fato de que a gente está sendo pressionado de alguma maneira. E se você não for capaz de lidar com a pressão que você sente, você vai piorar as coisas. E você vai cometer erros que você não precisava cometer. Então, basicamente a live de hoje é sobre a importância de você não piorar as coisas quando você se sentir pressionado. Veja, se você é um empreendedor, por exemplo, ou se você é profissional liberal, não interessa muito a área onde você trabalha, e você está se vendo pressionado nesse momento que você está trabalhando e tudo mais, é muito importante que você entenda que aquilo que você fizer nesse momento de pressão, muito provavelmente vai definir para as outras pessoas se você é capaz de lidar com mais responsabilidade ou não. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Eu lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro. Para você que não sabe disso, antes de eu
enfim, trabalhar 100% com a internet. Eu sou psicólogo de formação, mas sempre gostei muito de tecnologia, negócios, informação. Então, eu saí da faculdade de psicologia e eu dividia basicamente o meu tempo entre trabalhar em empresas de tecnologia, de finança, de marketing, etc. E de noite eu atendia pacientes. Eu nunca parei de atender desde que eu me formei, mas eu queria continuar trabalhando em empresa. Gostava de absolutamente tudo. E hoje eu acabo dando consultoria sobre gestão, tecnologia e etc. Mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte: muitas das vezes eu via que aquelas pessoas que conseguiam lidar melhor quando as coisas estavam ruins eram as pessoas ao redor conseguiam olhar para essa pessoa e dizer, cara, essa pessoa aqui ela consegue lidar com pressão. Logo, a gente precisa ou promover essa pessoa, ou a gente precisa garantir que essa pessoa fique aqui mais, ou a gente vai fazer, a gente precisa fazer alguma coisa em ordem de manter essa pessoa aqui na empresa, porque ela é uma pessoa que consegue lidar com pressão. Então a minha pergunta para você nessa tarde é: você consegue lidar com pressão? Você consegue fazer aquilo que você deveria fazer quando as coisas não estão bem? Ou você só consegue fazer aquilo que você se propôs a fazer quando está tudo bem? Quer dizer, o teu comprometimento ele depende dos incentivos que as pessoas te dão. Ou o teu comprometimento depende do quão as pessoas estão te vendo. Você só é comprometido quando alguém está te vendo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? No que se baseia o teu comprometimento? O teu comprometimento se baseia no fato de que você decidiu fazer as coisas por você? Ou o teu comprometimento ele depende de quem está olhando para você? Depende dos incentivos que você está recebendo? Depende de quem está olhando você? Depende de quem está presente ou não está presente? Depende do que você vai receber depois? No que se baseia o teu comprometimento? Porque, veja, se você não for comprometido com você mesmo, se você não for comprometido com você, se você não for comprometido com aquilo que você disse que iria se comprometer, a gente tem falado muito sobre a capacidade de sustentar as coisas. Você não vai conseguir sustentar as coisas se você não for capaz de se comprometer com você. Muito costumeiramente eu recebo perguntas aqui sobre produção de conteúdo. Tem gente que agora me pergunta, né? É muito curioso, né? Quando você está começando. É muito interessante notar a diferença da postura comportamental das pessoas. Enfim, mas atualmente eu recebo muitas perguntas sobre produção de conteúdo, Alberto, no meu direct e tal, de psicólogos, advogados, arquitetos e tal. Pô, cara, como é que tu consegue fazer isso? Meu, dá algumas dicas e tal. E uma das coisas que às vezes eu falo, é que se você não se comprometer a isso que você quer fazer, se você não basear o teu comprometimento naquilo que é importante para você, e é por isso que eu falo, inclusive os alunos da imersão viram muito essa semana agora, no nosso primeiro encontro, sobre a importância de você ter clareza sobre os teus valores. E valor não é algo esotérico, valor é aquilo que você valoriza. Se você não tiver clareza sobre os teus valores e aquilo que você quer, você não vai ter uma ancoragem para o teu compromisso. Porque é isso, teu compromisso precisa estar ancorado em alguma coisa. Se você não ancorar o teu compromisso em algo como os teus valores, em algo como aquilo que é importante para você, você vai ancorar o teu compromisso em qualquer coisa. Por exemplo, existem muitas pessoas que vão ancorar o compromisso deles ao olhar do outro. Se o outro estiver me olhando, se tiver pessoas aqui, aí eu vou fazer. Aí eu vou estar compromissado. Há vezes que, bem, aqui, quem está aqui há muito tempo sabe. Havia vezes lá atrás que a gente fazia posts e, sei lá, o post que eram 3 pessoas que curtiam. E não é sobre post, eu acho que vocês estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. Na vida particular de vocês, você tem um chefe, você faz as coisas porque o teu chefe está te olhando, ou você faz aquilo porque você se comprometeu a entregar um bom trabalho?
Não é à toa que tantas pessoas odeiam a segunda-feira e supostamente amam a sexta-feira. No que se baseia o teu comprometimento? O teu comprometimento ele depende do quê? Você é comprometido naquilo que você é comprometido com as coisas que você se coloca a fazer ou você só faz ela? Você só leva com a barriga, empurra com as coxas, como nós falamos, como a gente fala lá em Santa Catarina. Porque se você não se comprometer com você, e muitas das vezes eu acabo vendo o mesmo padrão. Vejo às vezes muitas pessoas tristes porque, Alberto, eu não estou sendo. Os meus amigos, eles não me incentivam, os meus amigos, eles não me ajudam. O meu pai, ele não me ajuda, a minha mãe, ela não me dá suporte, e a minha esposa, e o meu marido, e o meu namorado e tal. Cuidado para você não querer que os outros façam por você aquilo que você deveria estar fazendo por você mesmo. Cuidado para você não esperar que os outros façam por você aquilo que você deveria estar fazendo. Eu não estou dizendo que as pessoas elas não poderiam te dar suporte. Eu não estou dizendo que as pessoas não poderiam, né, te ajudar, te apoiar. Não é isso que eu estou dizendo. Não me entenda mal. O que eu estou dizendo é que cuidado para você não deixar de se comprometer com você mesmo e esperar que os outros façam isso com você, porque não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu não sei quantos de vocês já viram, mas eu já vi várias versões desse vídeo, que geralmente tem um rapaz que ele está na beira da estrada e ele está tentando empurrar o carro e, e ele está com o carro parado e daí, sei lá, tá saindo fumo lá no capô do carro e ele tá fora do carro e ele tá, sei lá, fazendo esse sinal, tipo pedindo ajuda, alguma coisa assim. E nenhum carro para ajudar ele. E há uma outra versão desse vídeo em que ele tá com o carro também tá saindo fumo, só que ele tá atrás do carro tentando empurrar o carro. E daí várias pessoas começam a parar o carro para ajudar ele a empurrar o carro. Eu quero que, se você fosse levar alguma coisa dessa live, eu quero que você leve isso, ok? Eu quero que você leve isso que eu tô falando agora. E tenta visualizar essa imagem que eu tô pintando agora na tua mente. Tem essa cena em que esse rapaz, ele tá ali, o carro tá saindo fumo e ele tá aqui, ó, pedindo ajuda para alguém parar o carro e ajudar ele. E ninguém para. E aí existe uma outra cena em que também tá saindo fumo no carro, só que ele tá atrás do carro e ele tá tentando empurrar o carro. É claro que, na maioria das vezes, ele não vai conseguir empurrar o carro sozinho. Porque não é sobre você empurrar o carro sozinho. É por isso que eu sempre falo aqui que muitos dos influenciadores, infelizmente, quando começaram a falar que vocês deveriam cuidar de vocês, começaram a fazer vocês ficarem muito isolados, e deprimidos, e depressivos, e isolados, e tristes. E não falando com ninguém, porque supostamente ninguém está na tua frequência, ninguém está junto contigo, ninguém tá pensando o que você quer. E muitas vezes não é isso, é só porque você aprendeu com esses influenciadores que você tem que ficar isolado. Então não é sobre ficar isolado, tá? O verdadeiro crescimento, muitas das vezes, ele vai te levar a estar isolado, mas isso é momentâneo. Existe um momento onde você precisa voltar para a comunidade, onde você precisa voltar para crescer junto com os outros. Então, continue com essa imagem na cabeça que esse rapaz, quando ele estava tentando empurrar, aliás, quando ele estava parado, pedindo assim para alguém parar, ninguém parava. Mas quando ele estava tentando empurrar o carro sozinho, as pessoas viam que ele estava empurrando o carro sozinho e viam que ele não ia conseguir empurrar o carro sozinho. Mas ele estava fazendo algo. Ele estava lutando por algo. E eu quero que você visualize isso, porque isso aqui é importante. Quando você... e existe uma série de indicativos para isso. As pessoas tendem a se sentir mais compelidos por pessoas que elas conseguem ver que eles estão tentando fazer algo. Não é à toa que quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, e a gente vê que um vilão é absolutamente injusto e ele está fazendo muito mal para determinadas pessoas, a gente tende a odiar o vilão. A gente tende a se revoltar contra o vilão. Há inclusive histórias, para dar um exemplo brasileiro, da dramaturgia brasileira,
que dizem que houveram vilãs em algumas novelas brasileiras que as pessoas meio que odiavam elas na rua e elas não poderiam sair na rua, porque as pessoas odiavam elas, não gostavam delas. Então a gente tende a se compadecer e a sentir mal por pessoas que são indefesas, mas estão fazendo algo. Então, voltando ao início da live, quando você estiver empurrando o seu carro, haverão pessoas certas que vão parar para te ajudar a empurrar. Mas a tua motivação inicial não deve ser que os outros parem. A tua motivação inicial tem que ser parar para empurrar o seu carro. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu quero que você escreva aqui nos comentários se você estiver entendendo o que eu estou dizendo. Você precisa ser a primeira pessoa a se comprometer com você mesmo, com a tua transformação, com a sua vida, em fazer as coisas acontecerem não só na palavra, mas fazer as coisas acontecerem. Ou você vai querer chegar de novo em dezembro e depois de novo falar: não, agora esse ano eu vou me comprometer e tal. Mas você já fez isso, você já falou sobre isso ano passado. Voltando ao tema inicial da live, porque eu quero terminar. No que se baseia o teu comprometimento? Você está comprometido com aquilo que você disse? Talvez você disse que você quer ter um relacionamento melhor com a espiritualidade, com Deus. Você está comprometido com isso? Talvez você disse que você quer finalmente se dedicar a ter um corpo legal. Você está comprometido com isso? Talvez você disse que agora você vai realmente tirar teu projeto do papel e você vai ter teu negócio. Você está comprometido com isso? Talvez você disse que não, agora eu quero, não quero conquistar nada material, mas eu quero ser uma pessoa mais paciente. Eu quero ser uma pessoa que não é reativa, que não explode por qualquer coisa. Você está comprometida com isso? Talvez você é uma pessoa que diz: não, eu quero ser uma pessoa que não vai pensar coisas erradas, não vai ser negativa. Você está comprometida com isso? Está comprometido com isso e não ser essa pessoa negativa? Quais são os indicativos que dizem que você está comprometido em não ser uma pessoa negativa? Se eu olhar você de longe, se eu olhar para as coisas que você está fazendo, eu consigo dizer que você está comprometido em não ser uma pessoa negativa? Se eu olhar você de longe, eu consigo dizer que você é uma pessoa que está comprometida em tirar os teus sonhos e projetos do papel? Se eu olhar você de longe, eu consigo dizer que você é uma pessoa que está comprometida em ser mais dedicado, mais dedicada à tua própria vida? Ser dedicado aos outros? Se eu olhar você de longe, eu vou tirar essa conclusão? Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês na live de hoje. Ok? Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Agora eu preciso voltar. Tenho uma agenda de atendimentos até tarde. Hoje a coisa vai um pouquinho longo, mas está tudo certo. A gente gosta disso. O link na minha bio vai levar vocês para a newsletter. Lá hoje, inclusive, mais para o final da tarde, a gente vai enviar uma mensagem para vocês. Eu vou enviar uma mensagem para vocês. Aos alunos da imersão, hoje a gente deve subir algumas aulas de reforço para vocês, ok? Sobre as pessoas que estão lá no grupo VIP, eu devo mandar também uma mensagem para vocês hoje. E assim, eu tô dedicado e comprometido com as coisas que são importantes para mim e para as pessoas que eu me importo. E eu queria provocar você a fazer esse compromisso também. Quinta-feira, quando for meio-dia, eu vou inclusive reduzir um pouco o tempo da live. Ao invés da gente começar 12h40, vamos começar 12h30. Então você faz teu almoço em 30 minutos e depois você entra aqui na live, ok? Para a gente ter pelo menos aí uma meia hora para conversar um pouquinho mais. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. A gente se fala nos stories. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e mandem perguntas por lá. Nos falamos. Até lá. Tchau, tchau.